Vocês devem ter ouvido falar muito daquele livro O Segredo, né? Ficou um boom pela internet, todo mundo pegava DVDs. A internet é ótima para espalhar essas coisas, né? E as pessoas me mandavam, às vezes, e-mails dizendo assim, mas, puxa, eu tenho tanto pensamento positivo, por que que as coisas não acontecem apesar disso? Bom, primeiro porque a gente tem instalado na nossa mente, vamos imaginar nossa mente como o HD do teu computador. Então, você vai instalando lá um monte de pastinhas com um monte de informações, desde que você nasceu. Desde que você primeiro chorou de dor de barriga e em vez de receber o seio da mãe ou a mamadeira, você recebeu um não, né? Porque às vezes a criança passa fome e a mãe não tem como dar essa comida. E aí a informação que essa criança guardou na pastinha fome foi recusa. Então, ou a criança que grita e a mamãe que vai lá e fala, cala a boca, eu quero dormir, você está me enchendo o saco, né? Não é assim que as pessoas reagem? De uma forma tão agressiva, às vezes, com as crianças. A criança recebe agressividade, ela guarda na pastinha a agressividade, ela vai reagir agressivamente, porque ela aprendeu esse modelo. Então, a nossa mente, ela é cheia de pastinhas, e especialmente nos primeiros 7 anos de vida, a gente guarda nessas pastinhas um monte de informações que são relacionadas com esses primeiros anos de vida, que na astrologia a gente relaciona com a Lua e os aspectos que a Lua tem no nosso mapa. Tá? Que não tem nada a ver com o signo solar. O signo solar pode indicar o padrão de identidade, as coisas com as quais a gente identifica, até a própria missão, que eu acho que é a missão solar, né? Por isso que nós temos no sistema solar. Mas a pastinha das reações emocionais é um departamento à parte na nossa cabeça. O que acontece, por exemplo, se a criança está doente com febre, mas não tem ninguém que vai acudir? Ela vai dizer, esse mundo ali fora ele é muito hostil para mim. Eu estou mal e ninguém vem me acudir. Então, ele vai ter algumas reações com isso. Ele vai ter uma pastinha onde ele vai guardar essa informação e conforme o signo astrológico dele ou a personalidade, ele vai reagir de uma forma ou outra àquela carência que foi provocada naquele momento. Quando a gente trabalha a energia positiva, a gente também não pode simplesmente mandar informações para o cérebro. A gente precisa também reconstituir o fluxo energético, porque a tua mente, quando ela está muito congestionada de pastinhas com todos esses elementos negativos, ela acaba criando uma dificuldade de que os fluidos do corpo, que são chamados de meridianos na medicina chinesa, mandem os impulsos elétricos para que tudo funcione como se deve, né? Tanto que nós hoje em dia sabemos que quem a gente considera uma pessoa morta não quando o coração para de bater, mas quando o cérebro para de funcionar. E eles colocam aquelas plaquinhas e vê o eletroencefalograma, porque são aqueles impulsos elétricos que podem ou não refazer o corpo funcionar, né? E o cérebro humano ainda é um grande mistério. Só que existe uma técnica, que é uma técnica que eu estou usando juntamente com a minha análise de astromedicina, com a análise dos problemas da personalidade da pessoa, que ajuda a pessoa a substituir, talvez assim, a não fazer com que estas informações negativas que estão no nosso corpo ajam como sabotadores, interrompendo o fluxo energético do nosso corpo e criando dores ou doenças. As dores são até muito fáceis de serem trabalhadas, porque a informação é muito precisa. Então, quando a gente aplica a técnica de libertação emocional, a gente dá uma informação muito precisa ao corpo e pratica essa técnica, que ela é feita em 3 partes. Uma parte de PNL, isso é uma frase positiva, juntamente com o estímulo
dos pontos de acupuntura, mas que é feito com os dedos, ó, a gente bate em certos pontos, assim, 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 tem toda uma sequência de pontos que termina na mão, de maneira que cada órgão do nosso corpo seja acordado, né? Se ele está com algum curto-circuito, a gente vai lá e arruma esse curto-circuito, e aí o fluxo energético vai funcionar diretamente. Aí você vai me dizer assim, mas eu apago aquela memória negativa do meu cérebro? Não, você não apaga. Simplesmente ela vai parar de dar curto-circuito em você, né? Você vai tratar ela como simplesmente sendo uma memória. E essa memória, quando ela é emocional, né, relativa, por exemplo, ao teu a tua infância, ao mal-estar que você sentiu, ou uma grande dor, uma grande perda, às vezes os problemas não são só intencionais, relacionamento com pais, irmãos, não. Às vezes é uma dor, é um acidente, é uma coisa muito grave. E aí fica aquele trauma, né? Uma pessoa que sofre, por exemplo, um abuso, ou uma pessoa que sofre um assalto, um sequestro relâmpago, pode desenvolver uma negatividade, e aí podem ser distúrbios como até aqueles distúrbios chamados de TOC, né? Aqueles obsessivos compulsivos, da pessoa que fica... O outro dia veio uma pessoa na minha casa que ela falou, minha filha, ela vai enrolando o cabelo até arrancar o cabelo da cabeça. Posso usar a técnica de EFT, né? Nela, eu falei, olha, você pode experimentar. O que é mais difícil é encontrar a frase correta para que esta compulsão dela não provoque o curto-circuito, porque essa que é a parte mais difícil, né? O que originou esse curto-circuito? Por que ele está aí? O Michel Udul, que é esse que escreveu esse livro sobre os gritos do corpo, ele fala assim que a gente tem que sempre buscar a relação entre o grito do corpo, é como se fosse nosso guia interior que nos diz alguma coisa, né? Você pode encontrar Deus dentro de você e o Deus de fora. Tudo bem, depende da imagem que você tem da divindade, né? Qualquer tipo de Deus, guia espiritual, guia superior, não importa. Os anjos, né? Eles estão ali para conversar com o nosso eu interior e nos dirigir no nosso caminho, né? Todos vocês devem ter visto aquelas imagens que a gente tinha quando era criança, que tem duas criancinhas atravessando uma ponte e um enorme anjo da guarda em cima, né? O anjo da guarda que nos guia. Só que muitas vezes esse anjo da guarda tenta dar aviso para nós e nós não escutamos. E os primeiros avisos normalmente são as premonições, os sonhos, né? As pessoas que são mais espiritualizadas, elas têm mais acesso a isso, elas têm mais facilidade de aceder a esse tipo de informação. E aí elas vão pautando as escolhas conforme as informações que elas recebem nos sonhos e nas premonições. Acontece que às vezes a gente está meio surdo, né? Então a gente não vê, não ouve, e aí vem as tensões. Aí começa, tem tanta tensão nas costas, eu tenho tensão não sei aonde, tenho torcicolo, não consigo me mexer, levantei hoje de manhã, estou com dor no pé. Todas essas tensões, essas dores são mensagens, exatamente mensagens do nosso guia interior. E ali é que nós devemos ver o porquê que ela está acontecendo, essa tensão. E se a gente não ouve, a gente pode cair, então, num acidente, numa coisa muito pior. Porque é uma forma que o nosso anjo da guarda, o nosso guia interior tem para dizer para a gente que a gente se desviou do nosso caminho, que é o caminho da nossa lenda pessoal, do nosso caminho inicial, aquele que nós escolhemos quando nós encarnamos. E que está no nosso mapa natal. Ele está ali claro. A única coisa é que o mapa ele é feito de símbolos. E aí não é todo mundo que sabe ler símbolos, né? Eu, por exemplo, não sei ler os hieróglifos que estão lá nas pirâmides, e, no entanto, tem estudiosos que se debruçam sobre isso, né? Para justamente aprender essas coisas. E eu acho que a necessidade de desvendar esses mistérios
é muito forte, e eu acho que ficou muito mais forte quando Urano entrou em Aquário, e agora Urano está em Peixes. Ele está tirando do fundo do baú, do fundo do mar, do fundo do nosso inconsciente, toda essa necessidade de tornar esse conhecimento